e de por todo o universo meu reino anunciar. Dizei a todos os povos que eu vim para salvar. Quero que todos conheçam a luz da verdade, possam trilhar os caminhos da felicidade e de anunciar minha paz e de sem olhar para trás. Estarei convosco e serei vossa luz na missão e de anunciar minha paz e de sem olhar para trás. Estarei convosco e serei vossa luz na missão. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos festejai-o, pois comprovado é o seu amor para conosco. Para sempre ele é fiel, diz o Salmo da liturgia de hoje, o Salmo 117. Para sempre Deus é fiel. E nós somos, meu irmão e minha irmã, convidados e convidadas a experimentar esse amor e depois fazer com que outras pessoas também experimente esse amor de Deus. Por isso a canção diz: "E de anunciar minha paz". E nós sabemos que o mundo precisa de paz. E nós somos convidados a sermos anunciadores, anunciadoras dessa paz de Jesus. Meu irmão e minha irmã, vamos começar trazendo presente as nossas intenções, rezando pelas pessoas que pediram, que confiam em nossas orações. Queremos rezar nesta sexta-feira pela Tereza Bezerra, Ricele Bezerra, Luiz Carlos Brito, Alex Mota, Neide Solange, Milena Coelho, Maroli, Solange Oliveira, Joana Martins, Lucivânia Martins, Malu Carvalho Holanda, Rosa Maia Lins de Alencar Barros. Também vamos rezar pelos nossos familiares, os nossos idosos, idosas, cuidadores e cuidadoras, as pessoas que estão doentes, que têm depressão. Queremos também rezar pela paz em nosso país e pela paz no mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar, refletir, contemplar o Evangelho da liturgia de hoje, que está em João, capítulo 6, do versículo 52 ao 59. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por João. Glória a vós, Senhor. As autoridades dos judeus começaram a discutir entre si. Como pode esse homem dar-nos a sua carne para comer? Jesus respondeu: Eu garanto a vocês, se vocês não comem a carne do Filho do Homem e não bebem o seu sangue, não terão a vida em vocês. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim, e eu vivo nele. E como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim aquele que me receber como alimento viverá em mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os pais de vocês comeram e depois morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A carne e o sangue de Jesus são alimentos que vêm do céu, diz o Evangelho de hoje. A carne e o sangue de Jesus são alimentos que vêm do céu.
para nos conduzir ao céu. Olha só, se nós queremos ganhar o céu, nós precisamos nos alimentar da carne e do sangue de Jesus. Portanto, meu irmão e minha irmã, só repetindo, a carne e o sangue de Jesus são alimentos que vêm do céu para nos conduzir ao céu. Ou seja, a carne e o sangue de Jesus são o sustento da nossa alma. São o sustento da nossa alma. Podemos hoje resumir todo o capítulo de 6 de João, fala do pão e começa com a multiplicação dos pães. Jesus multiplica os pães. Depois, em seguida, Jesus vai despedir os discípulos e a multidão e ele vai rezar. E depois ele aparece andando sobre as águas, né? E aí é interessante que depois ele vai num longo, né? A gente já bem diz que a gente vem só falando do pão, do céu, do sangue, do corpo de Jesus. Então ele vai ter um longo discurso, né? Com quem ouvia sobre o pão da vida, né? Sobre aquelas pessoas que estavam ali ao redor dele, ouviu esse longo discurso sobre o pão da vida. E hoje, o evangelho de hoje vai falar das autoridades dos judeus, que eles vão, né, as autoridades, né, vão discutir entre si. Como pode esse homem dar-nos a sua carne para comer? Certamente era muito estranho mesmo esse discurso, ninguém come carne humana, né? Era muito difícil para as autoridades entender, né, essas palavras de Jesus, né? E aí vejamos que quando Jesus multiplica os pães, ele aponta para a nossa necessidade humana, né, da alimentação. Nós temos necessidade, né, o nosso corpo precisa da alimentação material, né, dessa alimentação humana, né, para alimentar realmente o nosso corpo, ou seja, da alimentação material para alimentar o nosso corpo. É preciso alimentar-se bem, né, para podermos viver. Sem o alimento, aí nós não teremos vida, né? Mas depois, se a gente olha no capítulo 6, depois da multiplicação dos pães, Jesus vai aprofundando a questão do pão mesmo, né? Então Jesus continua falando de pão, mas não mais desse pão material, né? Ele vai continuar falando de pão, mas só que ele muda, né? Ele não vai mais falar desse pão material, porque agora ele passa a falar do pão que é ele mesmo, né? Então ele fala também, ele vai falar do seu sangue, ele fala da questão da bebida, como a gente acabou de ouvir, né? Ele fala de algo que ainda vai acontecer. Quem beber, né, desse sangue, quem comer deste pão terá uma vida eterna. Então é algo que vai acontecer, né? Mas que vai acontecendo aos poucos, né? Na vida de cada pessoa. Todos nós temos um tempo para isso, né? Isso não acontece com todo mundo ao mesmo tempo, né? Então o pão é o próprio Jesus, ele fala de algo que ainda vai acontecer, ele fala do seu próprio corpo, né? Do seu sangue como alimento, e esse alimento vai ressuscitar, né? Através desse alimento que a gente vai ter acesso à ressurreição, né? Que a gente vai ressuscitando a cada dia. Portanto, é algo do futuro, mas ao mesmo tempo é algo do presente, né? Então, quem comer quem beber do seu sangue, quem comer da sua carne, vai ter uma vida eterna, né? Uma vida plena, né? E é justamente esse alimento, né? Se o alimento material é importante, mas esse alimento da alma, ele é também muito importante. Por quê? Porque só através, né, desse alimento é que nós podemos nos colocar à disposição de Deus. É que a gente pode cumprir a nossa missão de anunciadores e anunciadoras da paz.
né? Nesse sentido de que Deus é o nosso, Jesus é o nosso alimento. É Ele que vai nos dar a coragem de sairmos de nós mesmos para irmos ao encontro de todas as pessoas, das pessoas marginalizadas, sobretudo, né? De todas as pessoas que vivem à margem da sociedade. Por isso, quando eu comungo lá na minha igreja, quando eu participo, quando eu escuto a palavra, quando eu comungo, isso significa dizer que ao sair daquele espaço comunitário, eu devo ir sempre ao encontro dos nossos irmãos e das nossas irmãs que estão distantes, que estão nas periferias, que estão sofrendo, que estão doentes. Então, aquele alimento vai justamente me dar essa coragem, né? Porque senão eu me alimento, eu comungo, escuto a palavra e depois eu fico voltada ali no meu mundo, né? Eu volto para o meu mundo e vou viver tranquilo, né? Mas não é essa a mensagem, não é esse o objetivo. Quando eu comungo da palavra, automaticamente eu já me ligo, eu já vou ao encontro do meu irmão e da minha irmã, e sobretudo daqueles que precisam da nossa colaboração, da nossa ajuda. Que o Senhor, nesse dia de hoje, nos cubra com a sua bênção, nos abençoe, né? E que esse dia de hoje seja realmente um dia de muita reflexão, de muita meditação, de muita oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus. Cristo ressuscitou. Aleluia.